Olá, irmãos. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre se o nosso Messias é descendente realmente de Davi ou não, e sobre as 12 tribos carnais de Israel. Hoje eu vou tentar explicar para vocês, para tirar a confusão que foi feita aí, se o Messias realmente é descendente de Davi ou não, e também se as 12 tribos de Israel que eles falam até hoje, existe para nós, se isso é para a gente ou é para aquela época. Pois bem, para saber melhor, você tem que entender a descendência do Messias. O último descendente de Davi, se você ler o primeiro capítulo de Mateus, você vai ver que José era descendente de Davi. Agora eu te pergunto, se o Messias, se Maria era virgem e o Espírito Santo que fez que ela ficasse grávida, como pode o Messias ser descendente de Davi? Uma fraude que houve, meus irmãos, há muito tempo atrás. Se José não teve relações sexuais com Maria, como pode o Messias ser descendente de Davi? José sim era descendente de Davi, mas como vamos dizer que o Messias era descendente de Davi, sendo que José não teve relação com Maria? Veja que isso é uma fraude que vem há muito tempo, até os dias de hoje. Quando vocês entram nas religiões, tanto católica, evangélica, qualquer religião que você entra, eles dizem para você que o Messias é descendente de Davi. Mas quando você lê com atenção o primeiro capítulo de Mateus, você vê que José era descendente de Davi. José era assim. Maria nasceu em Nazaré. Ela não tem nenhuma ligação com Davi. José sim tinha relação, descendência de Davi. Você nota que desse ponto, o Messias, nosso Pai, Criador do céu e da terra, começa a fazer mudanças. Quando o Messias nasce, todos diriam, é descendente de Davi, todos os judeus esperavam um homem rico, poderoso, que viesse governar, libertar Israel dos romanos, do Império Romano. Mas você vê que ele fez totalmente ao contrário. Nosso pai fez totalmente ao contrário. Note, José não é pai do Messias, porque o Messias foi gerado através do Espírito Santo. Então, se ele foi gerado através do Espírito Santo, o José não é pai dele. Ele era um pai adotivo. Então, José era descendente de Davi, o Messias não era descendente de Davi. Isso foi fábulas judaicas que eles mudaram as escrituras para dizer que o Messias seria descendente de Davi. Talvez o que eles estão esperando até hoje seja, mas o Messias que morreu na cruz pela gente, não tem nada a ver de descendente de Davi. José era descendente de Davi, mas o Messias não. O Messias não tem nada a ver com isso. Pois bem, meus irmãos, então você lê no capítulo, com muita atenção, o primeiro capítulo de Mateus, você vai ver que José era descendente de Davi. Então José não teve relação com Maria. Então o Messias foi gerado através do Espírito Santo, então ele não tem relação nenhuma, ele não pertence à geração de Davi, porque para ele pertencer à geração de Davi, você tem que negar que o Messias foi gerado através do Espírito Santo e dizer que José é pai do Messias. Aí sim, ele seria descendente de Davi. Mas se você faz isso, você comete um grande adultério. Porque está bem claro, José era descendente de Davi, mas o Messias não. O Messias foi gerado através do Espírito do nosso Pai, do Espírito Santo. Então não tem nada a ver com Davi, é uma nova época, um novo testamento. Nota que ali já começa a ter mudanças no Novo Testamento. Pois bem, agora vamos pelas 12 tribos que eles dizem Israel, que nem existia na época. Nem existia. Nem existia. Na época nem existia. 12 tribos carnais, que matavam para tomar aquelas terras daquelas regiões ali, matavam crianças, velhos, eles não tinham piedade, matavam todo mundo. Se as 12 tribos de Israel, que eles dizem, as 12 tribos de Israel que eles dizem, fosse do nosso pai realmente, será que eles não aprenderam a respeitar um dos 10 mandamentos, que era não matar, não adulterar? Como eles adulteraram as escrituras todinha, os judeus adulteraram a escritura todinha, para colocar o foco naquele templo de Salomão, de Davi, que eles dizem que é de Davi, de Salomão, que Salomão construiu dizendo que era para o nosso pai, mas sim construiu para o próprio diabo.
Eu pergunto para vocês, irmão, se José era descendente de Davi e não teve relação com Maria, o Messias veio através do Espírito Santo, o nosso Messias é descendente de Davi? Veja, há uma fraude aí dos judeus. Segundo, as 12 tribos de Israel, que eles dizem que nem existia Israel naquela época, carnais, matavam todo mundo. Tinha os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos dizia, não matarás. E eles matavam todo mundo. Será que essas 12 tribos é para nós hoje? Olha que existe fraude em cima de fraude. As 12 tribos carnais representam hoje as igrejas, as religiões. É isso que representa. E as 12 tribos espirituais, note, as 12 tribos de Israel foram escolhidas por homens carnais, pecadores. Mas quando o Messias nasce de uma virgem, não era filho de José, não é descendente de Davi. Para ele ser descendente de Davi, ele tinha que ser filho de José. E aí, se você dizer que ele é descendente de Davi, você anula, dizendo que ele não foi feito através do Espírito Santo. Olha as fraudes que eles fizeram, ao ponto que os judeus chegaram a fazer as pessoas hoje. E nessas igrejas, nesses prostíbulos evangélicos, católicos, que dizem que o Messias é descendente de Davi, nunca foi. Porque Davi, o último, notem, José era descendente de Davi. Para o Messias ser descendente de Davi, José teria que ter relações sexuais com Maria. E ele não teve. O Messias veio gerado através do Espírito Santo. E aí aquelas 12 tribos de Israel, aqueles dias que não existia Israel, mas as 12 tribos de Israel, carnal, um bando de assassino, um bando de vagabundo que matava todo mundo, explorava todo mundo, saía matando todo mundo para tomar as coisas, tomavam casa, matavam as viúvas, matavam os homens de idade, as crianças, matavam todo mundo, não ajudava ninguém, era carnal, um bando de explorador. O Messias vem, nasce de Maria, virgem, na Galileia. O Messias era galileu. Depois o Messias, quando completa mais ou menos 30 anos, ele começa a pregar na Galileia, não na Judéia, na Galileia, e ali ele escolhe 12 apóstolos. Os 12 apóstolos simplesmente significa o Novo Testamento. E ali, quando o Messias escolhe os 12 apóstolos, começa as novas 12 tribos, que agora não é mais carnais, é espirituais. Espiritual. As 12 tribos são espiritual agora. Os 12 apóstolos, tirando Judas Iscariote, o traidor que saiu, morreu, e depois entrou o nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo. Então dali começa, o Messias escolhe 12 homens. E dali começa as 12 tribos do Novo Testamento, que não tem nada a ver com Israel. Todos eram galileu. E o nosso irmão Paulo era da Pérsia, hoje Turquia, Tarso, da Turquia, que antigamente era Pérsia. Então ele escolheu 12 homens. As novas 12 tribos nascem ali. Quem cria as 12 tribos agora é o Messias, que não tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver com o carnal. Notem, os 12 apóstolos mataram alguém? Se você vê, os 12 apóstolos seguiram certinho o que o Messias passou para eles, e eles passaram para os nossos outros irmãos até chegar na gente. As 12 tribos, aquelas 12 tribos de Israel, serviu de esterco para a gente. Não tem nada ali que... E aí o Messias cresce, escolhe 12 homens, tirando Judas Iscariote, 12 homens, e ali ele começa as 12 tribos. Não se esqueça, ele escolheu 12 homens diferentes. Por exemplo, o Messias escolheu 12, tirando Judas Iscariote, que era judeu, que está fora. Os judeus saíram fora naquela época. O Messias tirou fora mesmo, tirou. O Messias viu que não tinha mais jeito, ele tirou fora, escolheu 11 homens da Galileia. E um homem da Pérsia, que era o nosso irmão Paulo, que hoje a Pérsia é a Turquia. E se você notar melhor, Abraão era de Ur dos Caldeus, era da Babilônia. E Moisés era do Egito. Entendeu, meus irmãos? Então esqueça isso de 12 tribos de Israel. As 12 tribos no Novo Testamento, quem escolhe as 12 tribos é o Messias. E ali nasce, ele escolhe 12 apóstolos, e ali começa são um novo povo. 12 tribos diferentes através do Espírito Santo. A família agora não é mais pelo sangue, pela carne, mas é através do Espírito. Então,
As 12 tribos do passado era carnal, sangue, serviu de nada, era inútil. Mas agora, quando o Messias vem, escolhe 12 apóstolos, ali sim começa uma nova família. Através dessa família agora não é mais carnal, de sangue, carne e sangue, mas sim espiritual. A família agora é espiritual, não é mais carnal. As 12 tribos de Israel, daquela época que não existia Israel, mas aquelas 12 tribos do passado, carnal, que matava todo mundo, não respeitava os 10 mandamentos de jeito nenhum, carnal, não amava o próximo, não ajudava ninguém, só queria saber dos seus próprios ventres. Aquelas 12 tribos era carnal, inútil, não serviu para nada. Só que o Messias vem, escolhe 12 homens e aí sim começa as 12 tribos. As 12 tribos agora é espiritual. Não tem mais nada de carnal, não tem nada de descendência de judeu, não tem nada disso. Agora as 12 tribos são espiritual. Porque a promessa foi feita para Abraão. Abraão era de Ur dos Caldeus, era da Babilônia. Não foi feita nenhuma promessa para judeu, mas sim para Abraão. Abraão que foi feita a promessa. Para ele, Ur dos Caldeus, da Babilônia. Não se esqueça disso. A descendência de Abraão, todas eles pode ter nascido na Judéia, na Galiléia, mas é descendente de Abraão, porque Abraão veio de Ur dos Caldeus, da Babilônia. Então não confunda, meus irmãos, não confunda. As 12 tribos antes do Messias era carnal. As 12 tribos que o Messias mesmo escolheu, um homem sem pecado. O Messias não tinha pecado. Ele escolheu 12 homens, tirando Judas Iscariotes, depois ele colocou o nosso irmão Paulo, foi o último apóstolo, são 12. Então ele escolheu 12 homens e ali começa as 12 tribos, que agora é espiritual, não tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver com nada. As 12 tribos agora é aquele que aceita o nosso Pai, Espírito Verdade, e aceita e ama o seu próximo como a si mesmo. Esse agora é o mandamento. Não tem mais nada de carnal, de sangue, não. Hoje em dia não existe mais isso. Não é mais através da carne. A carne é contra o Espírito, não se esqueçam disso. A carne não serve de nada, é contra o Espírito. Por isso que o Messias vem, nasce nessa terra, através do Espírito. Não se esqueça, ele foi gerado através do Espírito Santo, não tem nada a ver com José. Nasce através do Espírito Santo, e ali ele escolhe 12 homens, tira Judas Iscariote, depois coloca o nosso irmão Paulo, e ali 12 homens, começam as 12 tribos espirituais. E esses homens vão pregando em todos os países, até os confins da terra, até chegar hoje na gente. E aquele que aceita o Messias como nosso Salvador, aceita que ele foi gerado através do Espírito Santo. Não tem nada a ver com José, José não teve relação com Maria. Aí sim, você reconhece que o nosso Messias veio nessa terra como carne e sangue, e através do Espírito Santo ele foi gerado. Maria, virgem, foi gerada através do Espírito Santo. Então tudo aquilo que vocês aprenderam, que tinha que ser, os judeus esperavam um homem vindo descendente de Davi, rico, milionário, para controlar, ter o controle do mundo. Meus irmãos, nosso Pai fez tudo ao contrário. Mandou o filho dele pobre num burrinho, e aí para testar, para ver se as pessoas amavam ele mesmo por interesse ou era o amor de verdade. Porque hoje em dia você vai nas igrejas, é tudo interesse. Você tem que pagar. E aí você pega esses professorzinhos mercenários aí, fazem livrozinhos para se promover, quer se aparecer na internet, quer ganhar dinheiro. E aí acho um monte de idiota, infelizmente eu vou falar isso. Se vocês acham que eu sou louco, louco é aquele que sustenta esses vagabundos, que pega as escrituras e faz comércio das escrituras. Pega, faz livrinhos para vender das escrituras, para se aparecer. Esses são loucos. Quando você sustenta esses vagabundos, aí sim. Se você acha que eu sou louco, mais louco é você que dá dinheiro para esses vagabundos, que pega as escrituras e faz comércio de vocês. Isso sim. Então, meus irmãos, só isso que eu queria explicar para vocês. As 12 tribos hoje começam o Novo Testamento, as 12 tribos começam pelos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos. O único que falou que pertenceria à tribo de Benjamim, porque ainda estava meio confuso ainda, era o nosso irmão Paulo. Mas depois disso ele fala assim, tudo que eu aprendi lá com os judeus, com Gamaliel, serviu de merda, serviu de esterco, serviu de nada. Então ele mesmo reconheceu depois, ele reconheceu que tudo que ele tinha aprendido com os judeus serviu de merda, de esterco. E depois disso você não vê nenhum dos apóstolos falando que era de alguma tribo. Porque eles já sabiam que ali era espiritual. Todos, a família agora, não é mais carne e sangue, agora é espiritual. Entendeu, meus irmãos?